Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 13. Vamos ler o versículo 13 até o 16. Assim diz a palavra de Deus. E Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará. Porque aos egípcios, que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis aí a palavra de Deus para minha e para a sua vida nessa noite. Deus falou com Moisés, e Moisés falou ao coração do povo. E Deus, Ele é um Deus presente, o mesmo Deus que atuou ou operou no passado, é o mesmo Deus que está pronto a agir, atuar, operar no presente. Mas observamos que esse agir de Deus, esse mover de Deus, esse trabalhar de Deus, tem a ver com crer na palavra de Deus. Deus fala e a gente crê. E esse crer tem a ver com obedecer. Porque a fé e obediência, elas são inseparáveis. A fé e obediência, elas andam junto. Elas andam junto. Quem crê, obedece. Quem obedece, quem crê. Então, não tem como falar de crer sem ter obediência. Ou não tem como falar de obediência sem ter fé. É importante que se creia. A Bíblia nos revela, a palavra de Deus nos revela, em Hebreus capítulo 11, ela vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é galardoador daquele que o busca. Eu estou buscando, pastor, eu estou indo para a oração, estou indo para as campanhas, tá, mas a pergunta é, você está buscando crendo? Está orando crendo? Está pedindo crendo? Está clamando crendo? Está intercedendo crendo? Que Deus é poderoso para fazer muito, muito mais do que pensamos ou pedimos? Ou só está buscando ou só está pedindo? Observe que Moisés clamou ao Senhor. E Deus disse: Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Ué, mas não era para clamar a ele? Sim, é oração com ação. É oração com atitude. É oração com propósito. É oração com disposição de obedecer. Às vezes a gente está orando por algo, esperando que Deus atenda, que Deus responda, que Deus faça. Mas já sabemos qual é a resposta. Já sabemos o que devemos agir, o que devemos atuar, como devemos fazer. E aí Deus diz: Por que está clamando a mim? Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe como tem que agir. Não depende de mim. Depende de você crer e obedecer. Essa obediência é que vai nos conduzir à vitória. É essa obediência que vai nos levar a alcançar a promessa. Então entenda, em nome de Jesus Cristo, nós não devemos ficar parados diante das adversidades da vida. Não devemos ficar parados
diante das dificuldades, das necessidades, das oposições, dos levantes, das tribulações. Não devemos se entregar. Parei, me frustrei, desanimei, vou ficar na caverna, vou dar um tempo, vou me isolar de tudo, de todos. Aí vem a palavra do Senhor. Versículo de número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Às vezes a gente quer falar, quer questionar, quer murmurar, quer se lamentar, em vez de glorificar, em vez de louvar. Sabe como Deus deu vitória ao seu povo diante das maiores lutas que enfrentaram? Sabe como eles obtiveram vitória? Foi colocando os músicos na frente. Lá foi os músicos, lá foi os cantores, tocando os instrumentos, e o povo louvando, e Deus pelejando. Eles louvando e Deus pelejando. Eles louvando e Deus trabalhando. Eles louvando e Deus operando. Eles louvando e portas se abrindo. Eles louvando e milagre acontecendo. Eles louvando, porque Deus habita no meio dos louvores. O louvor é um ato de fé. O louvor é um ato de crer. Só quem louva na tempestade é quem se sente seguro. E ele sabe que o seu refúgio, a sua fortaleza está no Senhor. Só louva a Deus em meio às adversidades quem confia no Senhor. Só louva o Senhor em meio dos problemas da vida, do dia a dia, que tem tudo para reclamar, para murmurar, para se lamentar. É quem sabe que Deus vai agir, que Deus vai operar. Só louva quem crê que Deus está trabalhando, e a seu tempo Ele vai lhe dar vitória. Então Moisés deixa bem claro para o povo: hoje vocês estão vendo Faraó com seus exércitos, Faraó com seus carros, com seus cavaleiros. Faraó falou que nunca mais queria nos ver, porque o dia que nos encontrasse, ele nos mataria a todos. A fúria dele é muito grande. Perderam seus filhos, seus primogênitos, e agora vem com a intenção de nos matar. Para onde fugir? Não temos espada, escudo, lança para enfrentar o exército egípcio. Não temos condição alguma contra esse exército que vem contra nós. Diante de nós está o mar, em volta está as montanhas. Por mais que corra para lá, ela vai nos alcançar. O que fazer diante dessa situação que parece impossível? Mas impossível aos nossos olhos. Mas para Deus nada é operar em nosso favor. Às vezes temos a sensação que a vida parece estar no mesmo lugar. Não avançamos e parecemos retroceder. Parece que as coisas vão de mal a pior. Nos frustramos, nos decepcionamos, nos lamentamos. Somos afligidos, humilhados. Mas até que ponto estamos contribuindo para essa situação? As coisas só avançam, ou será que estamos parados? Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que pare, que se prostre, que se entregue. Diga ao povo que se assente. Não, não, não. Olha o que Deus disse para Moisés, no versículo de número 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio dele, com os pés a seco. E eis que
Deus está dizendo para eles, ó, não é tempo de ficar olhando para trás. Não é tempo de ficar coxando em dois pensamentos. Não é tempo de ficar no achismo. É tempo de caminhar, é tempo de marchar, é tempo de se lançar, é tempo de usar a sua fé. A fé faz ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Era impossível o mar se abrir? Era. Foge a lógica, a razão. Como pode essa situação? Para Deus não há impossível. Mas o impossível de Deus tem a ver com a fé daquele que Deus fala, daquele que Deus manda. Moisés, estende as tuas mãos, toca no mar. Mas para quê? O que vai adiantar? Levantar as mãos? Tocar no mar com a vara? O que vai acontecer? Será que Moisés não ficou coxando em dois pensamentos? Moisés não ficou pedindo a Deus um sinal. Moisés ouviu e atentou para o que ouviu. E ouviu para obedecer. Porque tem gente que ouve, sabe o que Deus quer. Sabe o que Deus manda fazer. Sabe o que Deus espera dela. Sabe o que Deus espera dele. Para que as portas se abram. Para que o milagre aconteça. Mas insiste em desobedecer. Insiste em tomar atalho, em tomar outro rumo. De agir de forma contrária ao que Deus falou, ao que Deus revelou. Mas pastor Marcelo, isso é loucura. Será que foi Deus mesmo que disse? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus mesmo que mandou? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Às vezes ficamos olhando para o tempo, para as estações. Ficamos olhando para a nossa condição. E achando eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Eu não tenho força. Eu não tenho. Como se algo dependesse de nós, a não ser a obediência. Ei, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Na mão dele está o exaltar, o engrandecer. Ele quem dá vida a tudo. Ele que abre a porta e fecha a porta. Ele que exalta e abate. Ele que enriquece e empobrece. Ele quem dá vida e tira a vida. Ele mata e faz viver. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque creu e obedeceu. Porque creu e se submeteu. Porque creu e continuou avançando, continuou marchando. Não é tempo de recuar. Não é tempo de se prostrar. Não é tempo de sair da direção. Mas é tempo de ser firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que não é vão o seu trabalho no Senhor, sabendo que Deus ele te ajuda, Deus ele te sustenta, Deus ele te abençoa. A Bíblia categoricamente, para sairmos do nosso estado de inércia, devemos reagir, nos mover. Lembra de Elias? Enfrentou os profetas de Jezabel, de Baal, e os venceu, clamou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. E agora o povo vem, pega os profetas e mata tudo. Ele pensou, acabou. E aí ele recebe uma mensagem de Jezabel, dizendo que o mataria. Ele se desespera e corre para uma caverna e fica lá, entra em depressão, não quer comer, não quer ver ninguém, falar com ninguém, fica lá no escuro. Mas Deus vai de encontro a ele, manda o anjo, toca nele e diz: acorda, desperta, come, porque ainda é muito grande a tua caminhada. Você ainda tem, Deus ainda tem algo contigo.
Aos seus olhos está cansado, fadigado. Aos seus olhos parece que acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus ainda tem algo contigo. Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer glorificar o nome dele através da sua vida. Você é fraco, ele é forte, você não pode, mas ele te capacita. Ele te fortalece, ele te anima. Então levanta. E ali ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Acorda ele novamente, diz: vamos, tu vai fazer isso, e vai caminhar. Porque Deus não quer que a gente pare, Deus não quer que a gente se entregue, Deus não quer que a gente se prostre, mas Deus quer que a gente levante mais. Deus quer que a gente vá adiante em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, quantas vezes situações nos sobrevêm para nos parar, para nos frustrar, para nos oprimir, para nos entristecer, para nos abater, para nos desanimar, para nos fazer errar o alvo. Quantas distrações. Quantas pessoas, amados, foram atrás de Jesus, perseguiram e foram pedir a ele que os curasse. Mas foi fácil? Não. Observe Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos aqueles que buscaram de Jesus a solução, a resposta, a cura, enfrentaram oposições. Jesus sempre esteve cercado por uma multidão. Aonde Jesus estava, havia uma multidão. A multidão sempre está presente. Não é para somar, não, mas é para tentar impedir, atrapalhar de você chegar até Jesus, para induzir a errar o alvo, para induzir a desistir do propósito, para tentar te levar a achar que você não vai conseguir. Lembra daquela mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia? Ela ouviu falar de Jesus e ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei curado. E ela sai da sua casa com o propósito de ir ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que havia uma multidão. Da onde Jesus estava, para ela chegar até lá, ela teria que passar pelaquela multidão. Foi um grande desafio, mas isso não a desanimou, isso não a impediu de perseverar no seu propósito. E quantos hoje estão parando tão facilmente? Quantos hoje estão desistindo? Estão abrindo mão dos seus sonhos, dos anelos, do propósito de Deus para as suas vidas, porque achavam que seria fácil. Mas se fosse fácil, Deus não diria: não temas, eu te esforço, eu te animo, eu te ajudo, eu te sustento, eu sou contigo. Se fosse fácil, qualquer um se submeteria a fazer, a realizar. Mas se Deus escolheu você, Ele capacita você, Ele anima você, Ele fortalece você, Ele ajuda você. E Ele disse: marche. Por que estás parado? Quando nós paramos, a tendência é dar ocasião para o inimigo, damos legalidade para o inimigo. Porque quando a gente para, ele avança. Quando a gente para, ele toma a dianteira. Então a ordem de Jesus não é parar, não é desistir, não é se entregar, é continuar marchando. Que tu tens na mão, você tem nas suas mãos a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de ânimo, a palavra de vigor, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que regenera, a palavra que transforma. Leia a palavra, medite na palavra, se fortaleça na palavra, se escude na palavra. Quantos estão fracos, frustrados, oprimidos e desanimados, porque se afastaram da palavra de Deus, deixaram de se alimentar da palavra de Deus. Quantos se afastaram da oração? A Bíblia diz em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Deixar de orar é deixar de falar com Deus. Deixar de orar é deixar de ter comunhão com Deus. Na oração,
Deus te dá a direção. Na oração, Deus traz a revelação. Na oração, Deus te dá poder, Deus te reveste de unção. Na oração, Deus te conduz à vitória. É na oração que você vai vencer. É na oração que Deus vai te capacitar para lidar com aquela situação. É na oração. A palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. E tenha o cuidado de viver o que nela está escrito. Não aprenda simplesmente para ter conhecimento, mas aprenda para viver, aprenda para praticar, aprenda para servir a Deus com entendimento, adore com entendimento, glorifique com sabedoria, pregue a palavra, mas fala do que aprendeu, fala com entendimento, fala com conhecimento, não apenas de ouvir falar, não. São as suas experiências de vida que vai lhe fazer crescer. É a sua experiência de vida que vai lhe fazer amadurecer. É a sua experiência de vida que a outros vai edificar. Todos nós passamos pelo nosso deserto. Todos nós enfrentamos os obstáculos, as dificuldades da vida. Todos nós enfrentamos um faraó que vem para perseguir, querer matar e destruir. Todos nós nos deparamos com um mar diante de nós, de adversidade, de dificuldades. Porém, o mesmo Deus que falou a Moisés é o mesmo Deus que fala conosco nesta noite. Olha o que o Senhor nos diz em nome de Jesus Cristo. Porém disse ao povo, não temas, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É o Senhor que vai diante de nós, abrindo as portas, dissipando as trevas, repreendendo o mal e nos concedendo vitória. É o Senhor que te cura nesta noite. É o Senhor que te sara nesta noite. É o Senhor que te liberta nessa noite dessa opressão, dessa indução, dessa síndrome, dessa fobia, dessa crise de ansiedade. O Senhor te liberta nessa noite. O Senhor traz saúde e cura para a sua vida. Ele te sara, Ele te cura, Ele que repreende esse câncer, Ele repreende esse tumor, Ele te cura dessa diabetes, Ele te cura desse problema no rim, no fígado, no pulmão. Ele te liberta agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a saúde, seja sarado, seja curado, em nome de Jesus Cristo. Receba graça, receba força, receba ânimo, receba vigor, pelo poder da palavra do Senhor. Em Salmo 107, a Bíblia diz que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, enviou a sua palavra e os curou, e nessa noite não é diferente. Ele envia a sua palavra e lhe traz saúde, envia a sua palavra e traz cura, envia a sua palavra e traz provisão, envia a sua palavra e traz solução, envia a sua palavra e liberta, envia a sua palavra e desfaz todo o mal. Tão somente creia na palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Assim diz o Senhor para a sua e para a minha vida nessa noite. Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. Amém? Olha o que nos fala o Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, sempre firme, constante e abundante da obra do Senhor. Prossigo para o alvo louvando, prossigo para o alvo adorando, prossigo para o alvo glorificando, prossigo para o alvo temendo a Deus e a sua palavra obedecendo, a sua palavra se submetendo.
prossigo para o alto, esperando no Senhor. Ei, em nome de Jesus, a ordem do Senhor é: não pare, não pare. Deixe o cansaço e o desânimo de lado. Alimente-se da palavra de Deus e dê o primeiro passo. Deus quer ver a sua determinação. Moisés podia ficar lá, diante do mar, olhando para o mar, ou recuar e deixar os egípcios chegar e matar e destruir todo mundo. Mas Moisés ouviu o que Deus falou e resolveu atender, resolveu obedecer, porque nós temos o livre-arbítrio, nós que decidimos obedecer ou desobedecer, confiar ou desconfiar, crer ou descrer. A decisão é sempre nossa, nós que tomamos atitude. Moisés atendeu, ele caminhou em direção ao mar, ele estendeu a mão, ele tocou e as águas se abriram. Elas só se abriram quando Moisés tocou. Elas poderiam se abrir sem Moisés tocar, mas aí dependia de Moisés para que se abrissem. Deus abriu mediante a obediência de Moisés. Deus abriu mediante a fé de Moisés. Como está a sua fé? Você tem caminhado em direção àquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus determinou para a sua vida? Tem agido segundo a direção e orientação do Senhor? Pode ter certeza que a vitória virá, que a bênção você vai alcançar. Pode ter certeza que se você perseverar na oração, na palavra, isso fala de comunhão com Deus. Sem palavra, sem oração, sem comunhão com o Criador. Sem palavra, sem oração, sem direção do Senhor. Ei, volta hoje. Torna a ter prazer na palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Volta hoje ter propósito para com Deus e perseverar na oração, esperando nele, em nome de Jesus. Olha, o Senhor está mais perto do que pensamos. Olha o que ele diz em Filipenses, capítulo de número 4. Ele vai dizer o seguinte, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele pelejará por ti. Cristo Jesus, Ele vai diante de ti e lhe dará a vitória. Crê tu nisso? Então glorifique o nome do Senhor, que nessa noite Ele abre porta, Ele traz solução, Ele te conduz pelo caminho plano e direito, em nome de Jesus. Amém. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo.
Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio,